James Martins, repórter do Grupo Metrópole, acabou soltando algumas afirmações e algumas declarações um pouco polêmicas falando sobre o Bahia, sobre o Grupo City e sobre Rogério Ceni, comparando ele até mesmo a Mahatma Gandhi, de tanta calma que o treinador do Bahia passa e fica ali na beirada do gramado sobre alguns resultados, né? Mediante alguns resultados. Então esse vídeo vai ser para falar um pouquinho sobre uma declaração que saiu aí no Grupo Metrópole do repórter James Martins. Então vamos lá, solta a vinheta e já voltamos com todas as informações. Fala galera ligada, não sou mais Bahia Lives, Folhinha na área, trazendo para vocês dessa vez um Deu na Rede do Esquadrão, um quadro que vocês gostam, se amarram. A gente vai falar aqui sobre algumas publicações, sobre uma em específico, como eu havia dito, do Grupo Metrópole, do repórter James Martins. Ele foi meio que uma crítica, né? Ele fez uma crítica referente ao Grupo City, ao Bahia, ao momento que a gente vive hoje, levando em consideração a temporada passada, de 2023, no qual a gente viveu ali brigando até a última rodada para não cair. Foi uma decepção frustrante. Ele faz também críticas referentes ao baiano desse ano, que obviamente não estava nos planos do Grupo City e do Bahia e da gente, torcedor, perder o título do Campeonato Baiano, cara. A gente que teoricamente considera ser o campeonato até mais fácil do que a Copa do Nordeste, no qual a gente se classificou ontem para as semifinais em cima do Náutico. Então, realmente foi uma margem, foi um mar de críticas que abriu margem para a gente poder fazer uma análise. Para quem não sabe, James Martins, ele é Bahia, e enfim, eu vou botar aqui na tela para vocês a publicação do Instagram do Grupo Metrópole. E vamos lá. Essa é a capa da publicação, né? City da Shopee. Foi para isso que venderam Bahia. Né? Essa foi a crítica inicial pelo James Martins e a gente vai estar passando aqui para poder ler, né, o decorrer da matéria. Nessa próxima tela ele fala, ó, em maio do ano passado foi concluída a transação que vendeu 90% da SAF do Esporte Clube Bahia para o Grupo City. Na ocasião, o CEO do grupo bilionário Ferran Soriano prometeu que, bora Bahia, minha amiga, seria o segundo maior clube dentre os 13 comandados por eles. Logo em seguida ele fala, pois bem, eu gostaria de saber como estão os outros, pois, desde a SAF, ele ainda chama o Bahia de Jair, né? O Jair só se, né, eu não vou falar para não ficar feio, mesmo com palavras bonitas de Ferran, só se ferra. Vem o Campeonato Baiano, o resultado, vice. E um vice sem brios, tendo Vitória dominado a sequência de Bavis com uma garra que nem passou perto do assim chamado tricolor de aço. Rogério Ceni ainda exibe uma calma na beira do gramado que ficaria bem em um Mahatma Gandhi, não em um treinador do Bahia que precisa reverter um resultado diante de sua torcida. Enfim, vou repetir a pergunta. Foi para isso mesmo que venderam o Bahia? Pois se foi, não precisava. Lutar para não ser rebaixado e perder o Baianão, a gente já fazia com o orçamento tradicional que tínhamos no Esporte Clube Bahia. Então, senhor James Martins, essa foi a crítica dita por você, né, feita pelo senhor. E, cara, sinceramente, na minha opinião, eu acho que você exagerou um pouco. Eu acho que a gente teve, sim, frustrações, a gente teve momentos da gente ficar extremamente revoltado com o clube, com o Bahia, com medidas tomadas por Rogério Ceni, em substituições, em falas ditas. Tivemos, de fato, erros na gestão do clube, né, de não trazer jogadores que a gente precisa, de não dar importância para algumas posições no qual a gente precisa. A gente teve lateral sendo dispensado e hoje a gente vive uma carência na lateral esquerda do Bahia. A gente teve uma falta de preparo no ataque, na nossa zaga. A gente tem improvisado muitos atletas, o que faz com que o nosso grande elenco, a nossa grande variedade de meio-campistas fique escassa por conta das improvisações e a gente não ter peças de recomposição. Mas eu acho que se a gente parar e analisar a temporada inicial do Bahia nesse ano de 2024, a gente tem muitas melhoras, a gente tem muitos números positivos. Infelizmente, se você pegar o time principal do Bahia, a gente só perdeu o Bavi, cara. A gente teve um deslize contra o River, né, do Piauí, jogando pela Copa do Nordeste, que foi um jogo assim, um gramado atípico, um gramado bem complicado. E fora esse jogo que a gente perdeu com o time titular, perder mesmo, a gente só perdeu os Bavis. Os outros jogos no qual a gente teve derrota foi jogando com o time sub-20, tanto no Baiano quanto na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil a gente empatou, né,
A gente não chegou a perder, né, contra o Caxias, e aí foi para os pênaltis, a gente conseguiu passar e tudo. Ontem a gente teve um jogo contra o Náutico, e tivemos um Bahia pouco produtivo no primeiro tempo, né, até por conta das mudanças que o Rogério Ceni fez na escalação do Bahia. A gente veio também de uma derrota, não derrota no jogo, né, derrota no título do Campeonato Baiano, que foi domingo passado agora. Então o time estava tentando se desculpar, reconquistar a torcida, e acho que deu certo. Por mais que o Bahia tenha feito um jogo que no primeiro tempo saiu ali vaiado, por não ter criado chances, por não ter dominado ali o jogo todo, mesmo com, né, 70%, digamos assim, do time titular. No segundo tempo, a gente teve um Rogério Ceni que fez as mudanças que dessa vez foram interessantes. Ele colocou ali Everton Ribeiro, ele colocou Juba, ele colocou Ademir, ele colocou Estupiãs, ele colocou peças que mudaram o ritmo do jogo, ele colocou Caio Alexandre. Então, assim, os jogadores que entraram, Estupiãs fez gol, Everton Ribeiro deu 2 assistências, ele deu o primeiro passo para o gol de Tassiano, no segundo gol de Estupiãs ele fez uma jogadaça que. Tudo bem que o toque ali para Estupiãs foi um carrinho do adversário, mas a jogada foi de Everton Ribeiro. E Caio Alexandre, eu acho que a gente devia mudar o nome da jogada no futebol, aquela bola por cima, né, que ele costuma fazer no meio-campo para a entrada da área. A gente não devia chamar mais de lançamento, devia chamar de passe Caio Alexandre, porque esse cara acerta passes assim, o Bahia já fez gols na temporada com passes como esse. É uma visão de outro mundo, talvez seja uma jogada muito bem ensaiada que o Bahia tenha feito com o Rogério Ceni e que já funcionou em alguns jogos, funcionou ontem. Caio chegou a dar 2 passes assim, o segundo a gente acabou perdendo, mas Jean Lucas foi feliz em fazer aquele gol, um belíssimo passe de Caio Alexandre. Então, assim, se a gente pegar os números do Bahia nessa temporada de 2024, a gente praticamente não perdeu o jogo, velho. A gente foi líder do Baiano, a gente foi líder da Copa do Nordeste, estamos líder da Copa do Nordeste ainda, né? Por assim dizer. Se for pegar o jogo de ontem com triunfo, a gente ainda está lá em cima. A gente está bem na Copa do Brasil. Tivemos esses deslizes dos Bavis, que eu sei que pega muito, gente. Pega muito, o torcedor fica chateado. Mas tirando os Bavis, o resto o contexto geral, o Bahia tem um dos melhores ataques da Série A, de jogos feitos e gols marcados. O Bahia tem tido uma posse de bola surreal, né, nos jogos. Em relação ao número, teve jogo que o Bahia chegou a ficar com 82% de posse de bola no total, né, do jogo. A gente teve jogo, por exemplo, o Bahia Sport, que foi um jogo 2-1 para o Bahia, mas que foi um jogo que a gente viu o Bahia ter um volume de jogo absurdo. Me falha a memória agora o nome do goleiro do Sport, mas ele foi um mágico naquela noite, porque o quanto que ele salvou o Sport de não tomar uns 3, 4, 5 ali. Se eu não me engano, o Bahia acabou o jogo com 32 finalizações, sendo, se eu não me engano, 20 em gol. Posso puxar depois os dados do SofaScores ali, ou do Globo Esporte, mas o Bahia tem melhorado o ritmo de jogo nesse ano de 2024. A gente ficou bastante chateado com os Bavis, mas a gente não pode botar de lado, não pode descartar que com o Grupo City a gente teve de fato melhorias. A gente está com uma infraestrutura muito melhor hoje, a gente tem jogadores que a gente nunca imaginou ter no nosso plantel, como o Everton Ribeiro da vida. Tudo bem que ele veio de graça, mas quando que o Bahia ia ter condições de pagar um salário de Everton Ribeiro da vida? Então, houveram mudanças no elenco do ano passado para o elenco desse ano de agora, muito melhores, muito positivas. Houve uma evolução no futebol do Bahia. Sim, precisamos melhorar, muito precisamos, mas a gente tem que lembrar que um processo de mudança, que é o de SAF, é um processo de investimento, um processo de melhora, um processo que o Bahia volte a estar no lugar onde ele merece, que é lá no top do Brasileirão. O Bahia passar a ser o segundo maior clube do Grupo City não é um processo que vai acontecer do dia para a noite, não é um processo que vai acontecer em um ano, em uma temporada. A gente está vindo para a segunda temporada, já tivemos aumentos significativos de melhorias, investimentos e contratações. Estamos pecando ainda em alguns fatores e em alguns aspectos, mas tudo eu tenho certeza que está sendo estudado, está sendo analisado. Então é isso, gente. Vamos torcer para que o Bahia, de fato, faça uma boa temporada esse ano nos campeonatos que ainda nos restam, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que a gente consiga ali beirar a parte de cima da tabela, que já tem um bom tempo que a gente não tem esse gostinho de ficar ali na parte de cima. E é isso. Eu quero saber de vocês, aproveita para deixar aqui nos comentários o que é que vocês acham, o que vocês estão achando da gestão do Grupo City, envolvendo o Bahia, envolvendo contratações, envolvendo números, temporada, tanto do ano passado quanto desse ano. Enfim, estão satisfeitos ou acham que, né, como o James ali falou,
Se fosse para ficar do jeito que estava, não precisava ter comprado a gente continuava com o orçamento que tínhamos antes. É complicado. Eu sou mais Bahia, eu sou do Nordeste. E você?